Recentemente eu recebi esse comentário aqui. Sim, eu li os comentários e lá ele falava de alguns personagens que acabaram sendo mal aproveitados na opinião dele em Jujutsu. E cara, eu não podia concordar mais com ele. E isso é um bagulho que acaba não só rolando em Jujutsu, mas em várias outras obras, tipo Kimetsu, que acabou também caindo nesse papo. Tanto que eu já cheguei até a fazer um vídeo falando da Nakimi, que pra mim foi muito pouco explorada. Então vamos falar um pouco sobre isso. Em grande parte porque é uma opinião popular, pelo menos eu acho, já que eu já vi uma galera reclamando disso. E em outra porque eu só acho esse assunto bem legal. E bem, eu sou o Felipe, e assim, não é de hoje que a galera reclama que vários personagens dentro de Jujutsu acabaram sendo pouco explorados, ou até mesmo pouco trabalhados. Isso porque o GG estranhamente gosta muito de mandar geral de Vasco, com exceção da Mei Mei. Eu sinceramente não entendo como ela ainda tá vivaça, mas ainda assim, personagens tipo Hajime ou até mesmo a Yuki acabaram sendo pouco explorados. A mina tinha basicamente a técnica mais absurda da obra, papo de que ela era a única feiticeira que podia, diferente dos outros Graus especiais, tipo o Gojo ou o Sukuna, que tem meio que poder pra acabar com um país, ela só podia meio que acabar com o planeta. Literalmente, ela carregava meio que um buraco negro no bolso. E um buraco negro é uma coisa bem complicada de se lidar. Então assim, a técnica da Yuki era só muito absurda e muito quebrada, além de ser bem interessante, com um potencial gigante pra dentro da obra. Mas ainda assim, mesmo a gente sabendo pouco sobre ela, quando ela finalmente começa a ganhar mais destaque na obra e começa a ser mais trabalhada e a gente entender mais sobre ela, o GG simplesmente decide mandar ela fazer cosplay de Gojo e depois se autodestruir. O que, papo, no máximo serviu pra salvar o Chozo da luta contra o Kenjaku, porque o Kenjaku saiu vivo, ele conseguiu pegar a Tengen e GG. Ou seja, a ida de F da Yuki como um todo foi simplesmente bem vazia. Mas querendo ou não, essa forma que ela foi de F tem muita relação com toda a construção do mundo que o GG apresentou pra gente, e indo além, eu também entendo o GG querer tirar ela rápido da obra. Porque pensa essa mina junto do Yuta nessa luta final contra o Sukuna, papo de que ela podia sozinha vencer o Sukuna caso ele não conseguisse contornar a técnica máxima dela, tipo o que o Kenjaku fez. Mas ainda assim, mesmo ela sendo poderosa ao ponto de ser problemática, eu acho que ela podia ter pelo menos sido um pouco mais explorada antes de ser só mandada de ralo. Até porque, né, ela tem meio que duas lutas na obra, e na segunda ela perde e acabou a jornada dela. Mas querendo ou não, isso acaba também não só rolando com a Yuki, mas com outros personagens, tipo o Todo. O cara tá simplesmente brilhando na luta, é reconhecido pelo próprio Sukuna, e eu só tinha muito esquecido da existência dele até ler um comentário falando sobre ele. E assim, no meu caso isso acabou rolando porque, além de ser pouco explorado, o Todo tá competindo espaço com outros personagens que são, pra mim, bem mais interessantes que ele, que no caso é o Itadori e o Sukuna. Aí por causa disso eu só meio que acabei esquecendo muito da existência dele, mas ainda assim o Todo tem um potencial muito bom e a gente tá vendo isso sendo explorado mais nessa luta final com o Sukuna, já que a técnica dele é simplesmente absurda. A gente vê isso em 3 pontos da obra, basicamente na luta contra a Hanami, a luta contra o Mahito e atualmente na luta contra o Sukuna. Parando pra pensar, o Todo teve bem mais destaque, mas ainda assim ele é bem afastado do centro, já que ainda assim outros personagens que já foram de ralo há bem mais tempo, tipo Nanami ou até mesmo a Nobara, tiveram bem mais destaque que o Todo, que se você for olhar como um todo, o Todo basicamente teve participação em lutas. É louco de pensar que outros personagens conseguem ser trabalhados de uma certa forma pelo GG, que acabam se tornando mais interessantes que outros personagens, tipo o Todo, que tiveram mais destaque e simplesmente proporcionaram lutas só muito boas. E o Todo acaba caindo muito nesse ponto. Ele teve destaque em pontos cruciais da obra, que foi em certas lutas, e principalmente para motivar o Itadori, mas ainda assim ele acaba sendo só um suporte pro Itadori tanto tempo que ele passa a ser só isso. O Todo é um personagem interessante, ele é um personagem legal com uma técnica bacana, mas por ele só ter brilhado como um suporte pro Itadori, ele acaba sendo um personagem facilmente esquecível também. E assim, eu não vou mentir pra vocês, eu até entendo muito o papo do GG fazer isso, trabalhar os personagens dele dessa forma, já que muito da pegada de Jujutsu é só que não existem feiticeiros especiais, não em nível de poder, e sim na pegada de ser especial pra aquele mundo. Todos ali só são feiticeiros, assim como as maldições só são maldições, ninguém é especial dentro daquele mundo. As maldições surgem e amaldiçoam até serem exorcizadas, os feiticeiros surgem e exorcizam maldições até acabarem caindo perante uma maldição ou outro feiticeiro. Todos aqueles feiticeiros e maldições acabam sendo só mais um, e isso acaba se somando muito à falta de propósito ou relevância na queda de um xamã. Pra gente, querendo ou não, certas quedas, tipo a do Gojo, tem um impacto gigante, porque assim, a do Gojo só teve muito impacto gigante, mas estranhamente, dentro do mundo que eles fazem parte, isso é só meio que o esperado. Eles são feiticeiros e isso vai acontecer, e essa falta de propósito na ida de F de um xamã
Muzan, a ponto de ser só meio que um evento padrão naquele mundo, junto ao fato de que todos os xamãs são meio que engrenagens naquele mundo. Caso um caia, pouco tempo depois outro vai lá e substitui ele, dá liberdade ao Gege pra acabar usando muito disso pra simplesmente tirar a personagem da obra quando ele quer e como ele quer. E isso enquanto usa aquilo pra mostrar pra gente o quão comum é aquilo acontecer e meio que lidem com isso. Tanto que no anime, pra ser específico, na segunda temporada a gente tem um destaque gigante na queda do Nanami, enquanto no mangá não, ele só cai e é isso, aquilo é o esperado de acontecer, ele não é especial nem diferente, ele não tem um propósito ou significado maior, é só um feiticeiro. Mas ainda assim, isso não muda o fato de que eu queria muito saber mais sobre o Kenjaku. O mano é só a mãe do protagonista, um dos maiores, se pá, o maior vilão de Jujutsu, arquitetou mó plano, selou o Gojo, é responsável pela migração à extinção, que por consequência fez ele não só criar xamãs, como reencarnar xamãs do passado na atualidade. E ainda assim, ele só foi muito de ralo, virou comida da rica, e depois disso é meio que lidem com isso, talvez ele nunca mais seja tocado dentro da obra. Pelo menos não de uma forma extremamente significante e relevante para explicar os passados e os porquês do Kenjaku, não, ele só era o Kenjaku. O Gege acaba passando muito a sensação de não ligar muito pra mostrar o passado, até mesmo os porquês de vários personagens dentro da obra, meio que só ele é daquele jeito porque aquele mundo tornou ele assim, ou ele só nasceu daquele jeito, e lidem com isso. Irmão, o maluco só muito pegou o pai do Itadori e irmão do Sukuna, virou comida da rica e nunca mais foi tocado o assunto. Foi meio que o Kenjaku perdeu, né? Agora segue o bonde porque ainda tem uma porrada de gente viva e o Sukuna tá louco pra acabar com a galera. E isso acaba rolando não só em Jujutsu, mas em uma porrada de obras. Um exemplo muito bom é em Kimetsu, o arco do Castelo Infinito. Muita gente reclama desse arco não por ele ser ruim, e sim porque ele acabou rushando as luas mais fortes da obra. E não só elas, vários Haishiras acabaram mostrando bem pouco do potencial deles, tipo a Mitsuri, e na luta final ela só tomou muito um pau e mal fez alguma coisa. Tá bom que depois ela segurou o braço do Muzan, então ponto pra ela. Mas no fim, isso acabou só ficando aquela sensação de que vários personagens ali tinham muito mais pra entregar, papo de que tinha um personagem tipo o Kokushibo que merecia um arco inteiro pra ele. Mas não rolou, né? Tipo, só muito não rolou. Indo além, tipo a Nakimi, eu me recuso a acreditar que a Lua com a habilidade mais quebrada da obra teve papo de uma luta, e essa luta ela perdeu. E isso sem mostrar nem 10% do potencial dela. Depois ela só foi muito explodida pelo Muzan, porque Muzan, né? E por mais que isso não necessariamente faça uma obra ruim, Kimetsu tá aí, Kimetsu é uma obra bem legal, mesmo tendo esse problema lá no final dela. Indo além, é também só muito inviável trabalhar todos os personagens que são apresentados na obra, mas ainda assim, acaba caindo naquele papo de que um personagem apresentado com X capacidades só teve um fim muito acelerado sem mostrar nem 10% do que ele era capaz. Um outro exemplo muito bom que a gente também pode usar é Nanatsu no Taizai. Nesse vídeo aqui que eu falo sobre personagens fortes demais, eu cito lá que Nanatsu acabou focando só em um grupo muito específico dentro da obra. E isso acaba caindo também naquela problemática. O mundo de Nanatsu é gigante. A gente vê muito pouco daquele mundo. Tem raças tipo os vampiros. A gente vê papo de um vampiro a obra toda. Depois a gente tem a informação de que o Scannou bateu em geral porque Scannou e é isso. Vocês notam como aquele mundo tinha um potencial gigante pra muito mais coisa, mas ainda assim a gente acaba se limitando bastante dentro dele, porque além de ser inviável de explorar todo aquele mundo, a obra acabou caindo no problema de rushar muito o poder de certos personagens, o que afastou ele muito do resto da obra. E no fim, toda essa mistura acaba fazendo a gente ficar com a sensação de que aquele personagem tinha muito mais pra mostrar, aquele mundo, aquele clã tinha muito mais pra mostrar, mas só não rolou, né? E voltando pra Jujutsu, que é o foco do vídeo, porque capa do vídeo ser Jujutsu, a pegada que o Gege deu pro mundo dele eu achei simplesmente genial, porque dá pra gente entender muito mais esse papo de poucos personagens serem bem explorados e outros só serem apresentados, lutarem um pouco e depois só irem muito de ralo, tipo o próprio Hajime, porque aquilo acaba sendo um aspecto dentro do mundo do GG. Então eu acho que o Gege pegou um ponto que poderia vir a se tornar um problema e que muita gente iria reclamar e só usou e falou, não, o mundo que eu criei é tipo, é desse jeito aqui, isso acontece e isso é normal. Não é que eu tô rushando o personagem, não, é só que aquilo é o padrão do mundo. E por mais que sim, eu quisesse ver bem mais sobre outros personagens, tipo a Yuki, que essa mulher é só muito extremamente bolada, e o Kenjaku, porque assim, Kenjaku, o aspecto do mundo que o Gege criou e trabalha faz a gente entender melhor a forma que certos personagens são tratados e inseridos naquele mundo. Menos a Meimei. A Meimei é meio que imune a isso, porque não é possível. Fala aí, o que vocês acham da forma que o
o que trabalha os personagens dele e indo além, o que vocês acham de obras que acabam meio que rushando os personagens e só não mostrando muito deles? Vocês acham que é padrão, que é mais interessante focar só em um grupo dentro da obra, ou vocês preferiam que a obra abrangisse mais o mundo que ela tá imersa dentro? E claro, aquele papo, se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, fazendo isso tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e você não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Tu pode não querer assistir um vídeo, mas tu quer assistir outro, só são 3 notificações por semana, por mais que atualmente esteja difícil, esteja saindo por padrão 2, mas enfim, deixa o like me ajuda muito, a gente se vê numa próxima, meio que isso, falou!